É Dia das Crianças. Não sei aí nos outros lugares que vocês estão, como é que é. Mas, então, feliz Dia das Crianças. Ok? Então, hoje nós vamos começar com falar das contas de Brock, né? Deixa eu pôr aqui para vocês um negocinho que dá o conteúdo da aula de hoje. Espera só um pouquinho. Ok, então estamos aqui. Hoje é a nossa 10ª aula e nós vamos falar das contas de Brock. E seria muito bom vocês darem uma lidinha também lá no livro da saúde visual, na página 179, está bem descrita toda essa atividade. Então, o que são os objetivos com essas contas de Brock? Em primeiro lugar, trabalhar esse controle da supressão. Então, o que é a supressão? É quando um olho é tão mais forte que o outro, que ele suprime a visão do fraco. E aí você fica com uma visão monocular. Só um olho está registrando, o outro, o cérebro suprime, porque o cérebro não gosta de duas imagens diferentes, né? Porque, como você pode ter percebido, você tem dois olhos e cada olho vai ter uma imagem. Aí essas imagens vão fundir numa imagem só. E isso é muito importante, né? Você tem que ter uma mesma acuidade visual em cada olho para que essa fusão se dê bem. E quando essa fusão, porque se não se desse a fusão, você estaria vendo imagens duplas, a imagem de cada olho. Agora, olha o que acontece. Normalmente, onde você foca, você tem você vê uma imagem, porque existe a fusão, se os seus olhos permitem, certo? E onde você não foca, existe uma duplicação, porque aí é uma imagem de cada olho. Então, é isso que nós vamos trabalhar com essas contas de Brock. Um pouco para melhorar essa capacidade de foco e de fusão. E também para nos darmos conta como estão funcionando os nossos olhos. Eles estão sendo capazes de fazer essa fusão, criar uma imagem única, né? E, além disso, tem um alinhamento dos eixos visuais, você tem uma visão 3D, tá? Então, você tem a vergência, que são as convergências e as divergências. A convergência é tudo que você vê antes do foco, né? Você converge para ver o foco. E a divergência é o que tem depois do foco, ok? Vamos ver isso mais. Então, nós vamos tentar manter essa imagem duplicada. Vocês vão ver que a gente duplica a imagem que a gente não está focando. E aí nós vamos também vivenciar isso de relaxar os olhos intermitentemente durante esse exercício, porque ele pode ser bastante cansativo, ok? Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar mais uma imagem aqui. Porque
Aqui eu vou falar a teoria primeiro, e depois vocês vão verificar na prática. Olha aqui. Então, aqui tem um esquema do que vai acontecer com essas bolinhas. Quando você focar a primeira, então aí está tendo uma fusão da imagem do olho direito e do olho esquerdo, a tal ponto que você só vê uma bolinha. Mas você está focando a bolinha. Portanto, esses fios, que parece aqui que são dois, são as imagens do olho esquerdo e do olho direito. E é justamente cruzado. O olho esquerdo vê o fio direito, o olho direito vê o fio esquerdo. Então, só onde você está focando existe uma fusão das imagens. Então, quando você está focando a primeira, logo nós vamos fazer isso, vocês vão ver. Só estou explicando para ser mais fácil entender. Quando você está focando a primeira bolinha, então é só a primeira bolinha que vai ter uma imagem única. Os fios, você não está focando, então eles estão duplicando. O que vem depois, você também não está focando, também está duplicado. Só que aqui está divergindo, vê? Aqui os fios parecem se afastar. E você tem duas bolinhas seguintes e as duas bolinhas seguintes. Ok? Agora vamos verificar na prática para ver como que é isso para vocês. Às vezes, se você tem muita diferença entre um olho e outro, você não consegue de cara essa fusão. Então, uma forma bacana de estimular isso é você fazer o seguinte. Você vai focar essa primeira bolinha, tá? E essa primeira bolinha, você vai pôr a uns 15 centímetros dos seus olhos, ok? Pode fazer sem óculos. Então, você vai estar aqui focando essa primeira bolinha. Deixa eu tirar para ficar mais claro. Estou focando a primeira bolinha. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Eu vou ver uma bolinha. A primeira aqui, a minha é a amarela. Não sei como é que vocês amarraram. Mas aqui eu vou ver uma. Mas eu vou ver dois fios entrando, formando um V, porque aqui está convergindo. Então, aqui é a primeira coisa que você tem que observar. Está dando para ver uma bolinha? Está dando para ver os dois fios? Se não está, olha o que você vai fazer. Você vai fechar o teu olho esquerdo e aí você vai fechar o olho direito. Fecha o olho esquerdo, fecha o direito. E você vai observar que essa bolinha está pulando de um lado para o outro. Porque aqui estou vendo a visão do olho esquerdo, aqui estou vendo a visão do olho direito. E vocês podem observar que quando está de perto, ou seja, quando vocês estão convergindo, a visão está cruzada. O olho esquerdo vê a bolinha aqui do lado direito. E o olho direito vê a bolinha aqui do lado esquerdo. Verifiquem se vocês percebem isso. Vamos ficar fazendo isso um pouquinho de tempo. Você pisca, você fecha o olho direito, é o olho esquerdo que vai ver essa imagem assim mais para o lado direito. Aí você fecha o olho direito, aliás, o olho esquerdo, e é o olho direito que vê a imagem para o lado esquerdo. Está cruzado. Façam isso umas 40 vezes. Fecha um, fecha outro. Fecha um, fecha outro. E vai observando essa bolinha pular. Aqui você está também acordando o seu cérebro, né? Deixando cada bolinha ver, cada olho ver uma imagem. E agora, então, abram os dois olhos e percebam se apareceu agora uma bolinha no meio e com mais nitidez os dois fios que entram nessa bolinha. Se ainda não aconteceu, então faça um pouco mais esse exercício.
fecha um, fecha o outro. Fecha um, fecha o outro. E aí, olha de novo. Você também pode abanar do lado, porque se você está tendo a supressão, aí você vai ver aqui que talvez um dos fios que está entrando não apareça. Por exemplo, se eu tiver com a supressão no meu olho esquerdo, não vai aparecer esse fio que estaria convergindo aí do lado direito, fazendo esse V ao contrário. Agora, se eu ficar abanando a mão do lado do meu olho esquerdo, aí a tendência é que apareça, porque eu estou acordando esse olho. Então, se ainda não apareceu, continua fazendo. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Fecha um, fecha o outro. Fala aí, vocês estão conseguindo ver essas imagens? Eu consegui, sim, mas o fio que antecede essa primeira bolinha, do lado direito, ou seja, que acho que está ligado ao meu olho esquerdo, ele fica quase transparente. Pois é. Então, olha que legal. Então, você está tendo aí um relatório do seu cérebro. Olha como ele funciona. Ele suprime a visão desse olho. Então, o que você deve fazer? Justamente ficar abanando na frente. Eu tenho o maior problema com esquerda e direita. Mas, como você falou, do seu olho mais fraco, né? Você fica abanando, porque aí ele vai acordando. Aí você volta e faz de novo aquilo, de fechar um olho, fecha o outro. Fecha um, fecha o outro. Porque você está acordando essa conexão do cérebro com a sua imagem. Isso pode demorar um pouco, porque você provavelmente teve essa situação há muitos anos. E o cérebro criou um padrão de ignorar a visão que vem desse olho. E isso é uma coisa que cansa muito o cérebro e os olhos, ok? Então, temos que ter paciência e também ficar sentindo como que está a visão, porque é capaz que você sinta, de repente, um cansaço, né? E aí que é importante lembrar do que você pode fazer para ir relaxando o seu olho, intermitentemente. Então, eu quero que vocês também pensem um pouco. E vocês já aprenderam vários exercícios de relaxamento da visão. O que vocês podem fazer quando vocês sentirem que o olho cansa um pouco? Porque a gente tem que ficar aqui insistindo nesse primeiro passo até a gente conseguir um certo sucesso em ver os dois fios entrando assim, né? A visão está convergindo. Então, os dois fios convergem para a bolinha está fundida, e daí os dois fios divergem saindo da bolinha, né? Então, vamos continuar um pouquinho, e vamos lá. E os outros, conseguiram? Ninguém responde? Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas para relaxar, então, por exemplo, olhar longe é uma opção, não era? O quê? Para relaxar, o que você pode fazer? Olhar longe, né? Olhar longe, perfeito. Você olhar longe, bem longe, mas ao mesmo tempo engajando os dois olhos, que você pode fazer como? Assim, abanando e aí piscando muito. Muito bom, gostei. Você pisca bastante, porque o piscar descansa muito também, né? Ele cria lágrimas e aí descansa bastante os olhos. Então, você olha bem longe, e longe é mais de preferência uns 30 metros. Se tiver uma janela que você pode olhar fora, perfeito, né? Olha o céu, e aí você fica piscando. E como que você sabe que você está engajando os dois olhos? Porque você percebe a periferia dos dois olhos. Porque o seu padrão é justamente ignorar o que vem de um dos olhos. Mas assim, você está
acordando os dois, lembrando, né, que a visão periférica se dá com os bastonetes, que são aqueles que acordam com o movimento, né? Então, você está fazendo um movimento aqui, e aí a visão periférica acorda, e você fica olhando longe com os dois olhos, e como você está percebendo aqui o movimento das mãos dos dois lados, você está usando os dois olhos, simples assim. A outra coisa que você pode fazer também é usar a sua consciência. Eu estou olhando um objeto na minha frente, eu fico conscientemente também registrando o que tem em volta, embaixo, em cima, ao mesmo tempo que eu estou piscando, né? Então, eu estou acordando mesmo toda a minha visão periférica. E isso é extremamente relaxante para o olho. O que mais que eu posso fazer para descansar o olho? Tem alguém com a mãozinha levantada aqui? Eu posso fazer o balanço longo? Isso, perfeito. Balanço longo, Rosita, é um outro exercício super relaxante. E pode fazer com os dois olhos abertos e, de novo, procurando registrar a periferia dos dois lados. Você vai piscando bastante, né? Focando aqui a pontinha do dedo, seguindo a pontinha de dedo com seus olhos e piscando bastante. E aí você está ativando também a visão periférica e você está ativando aquilo que a gente viu na aula de degeneração macular. Você está ativando aqueles movimentos sacádicos, aqueles pequeninos movimentos da mácula, que são tão importantes para ter uma boa visão central. Mas, e ao mesmo tempo, olha só que legal, isso aqui interrompe. Vocês já repararam que muitas vezes as pessoas têm mania de um olhar congelado, fixo, né? Principalmente quem enxerga pouco, você olha que ela tem um olhar paradão, parece até que está meio cega já, sabe? Não sei se vocês já repararam isso. Então, é quem não está usando essa qualidade dos olhos, que são os movimentos sacádicos. Então, olha, se você fica seguindo a pontinha dos dedos e prestando atenção no periférico, você está movendo todo o teu sistema visual, né? Então, você está acordando ele para esses movimentos de novo. E está interrompendo aquela visão parada, né? Agora, preste atenção se você está mesmo olhando a pontinha do dedo. Porque eu já vi pessoas fazerem assim e estão olhando para um lado, não estão nem olhando. Então, não funciona, tá? Tem que olhar a pontinha do dedo. E quem que eu vi fazer isso? Uma pessoa que tinha degeneração macular. Ou seja, tão habituada ela estava a não usar a visão central, que nem fazendo esse exercício ela fazia, né? Porque aqui você está com a visão central focada na pontinha do dedo, né? Enquanto isso, tendo o estímulo de toda a visão periférica. Estão sentindo que deu uma relaxada no olho, isso? Só essas duas coisinhas, né? Tá, então vamos voltar aqui para o nosso objetivo de hoje. Olha agora a continha que está a 15 centímetros, a primeira, e veja se agora aparecem os dois fiozinhos. Se está menos fantasminha, o meu melhorou. O meu é o esquerdo, que é mais fraco. Olha só, agora apareceram os dois bonitinhos. Ótimo. Mas ainda vou fazer um pouquinho de fechar um, fechar o outro. Fecha um, fecha o outro. Pronto, abriu. Ah, já apareceu com mais nitidez. E o seu? Fez uma diferença agora? Está aparecendo? A Ilana. Tá? Melhorou? Ai, que legal. E vocês outras eu não estou olhando você. Uma aparece só como usuário do Zoom. Como é que é o seu nome? Não estou sabendo. Eu estou conseguindo ver os dois. O meu esquerdo eu vejo um pouquinho mais fraco. Às vezes ele some, mas depois ele volta. Tá, mas então você entendeu? Então, se é o esquerdo que não aparece, É. então
Não, Jeito que é o meu olho esquerdo que vê o lado direito mais fraco. Às vezes aparece bem nítido, às vezes fica um pouco mais fraco. ótimo, então está intermitente também. Então, está vendo como é importante esse exercício? Então, esse é um exercício para repetir diariamente, porque vocês têm que quebrar um padrão de supressão, tá? Então, é para fazer todo dia, um pouquinho. Deixa pendurado já num lugar, fácil de chegar, você faz. E você vai observar na semana que vem que você já vai estar vendo esse negócio, ok? Então, e vale a pena, porque esse é o caminho para depois você conseguir uma boa visão 3D de profundidade, né? Olha, já melhorou bem. Muito bom. O meu também. Você vê que demora um pouco? Então, é essa alternância entre propor o exercício para o olho e, ao mesmo tempo, acordar ele e, ao mesmo tempo, relaxá-lo. Falar português correto. Né? É interessante que o lado direito nunca some. Tá vendo? Ele é o mais forte. É, o lado Ou esquerdo ele seja, o seu tem, depois ele come. né? Nessa primeira bolinha. Ok? Agora me fale. Então, focando aí na primeira bolinha, e a gente conseguiu trabalhar um pouco para aparecerem os dois fios que entram. E como que estão os fios depois da bolinha? Se você está focando a primeira. Eles divergem. Como? Eles estão divergindo, né? Fazem um V ao contrário, né? Eles abrem, Isso, é. divergindo. Exatamente. E também, o que seria de esperar? Quem tem presbiopia, como eu, por exemplo, né? Seria mais difícil a visão antes da bolinha, né? Então, o meu outro desafio vai ser de gradativamente ir trazendo essa bolinha mais perto, né? Mais perto. Esse é o meu desafio. Vai ficando mais difícil. Porque o que tem a presbiopia? Dificuldade de focar de perto. Então, o exercício vocês devem continuar fazendo até que você consiga ver essa bolinha como uma imagem a 2 centímetros dos seus olhos. 2 centímetros, 3 centímetros dos seus olhos. E os fiozinhos entrando, convergindo nessa distância também. Você percebe? Claro que para quem é, então, presbíope, as cordinhas que saem, então, beleza para mim. Então, bem claras e sai um V perfeito, né? Ok? Então, a gente tem que desenvolver um certo, acho que amor pelos olhos, né? De perceber, puxa, esse meu olhinho está com dificuldades, olha o que eu posso fazer para melhorar ele. Beleza, Ilona, você já percebeu que precisou descansar um pouco e já está descansando de novo. Então, é essa a ideia mesmo. Você faz o desafio, tenta de perto. Aí você sente que cansou, aí você de novo inventa as coisas que pode fazer para descansar, né? Então, nós falamos em olhar longe, falamos no balanço longo. Claro que tem toda a questão da massagem ao redor dos olhos. O que mais que a gente pode fazer? Isso, podemos fazer essa massagem. E também para trazer equilíbrio, o palming, né? O palming é um super descanso. Vamos fazer um pouquinho? Então, vamos fazer um pouquinho de palming. E aí, põe bem a sua atenção nos dois globos oculares. E sente que gostoso que você está, assim, acolhendo eles, né? Com a palma da mão, é um toque penetrante, mas delicado. E sente que os seus dois olhos meio que relaxam, né? Eles se entregam.
E tem muita coisa que pode estar contraída aí, presta atenção. Às vezes as próprias pálpebras. Sinta que elas ficam bem soltinhas. E como que você chama consciência para elas? Você pode fazer um micro movimento, só apertar de leve e soltar. Aperta de leve e solta. Aperta de leve e solta. Ah, lembrando que é o Dia das Crianças, eu proponho uma coisa legal também aqui, de vocês dedicarem um minutinho à sua criança interior. De lembrar de algum momento seu, entre 3 anos e 6 anos de idade, veja se aparece uma imagem de você pequenino ou pequenina e olhem com amor para essa criança, porque ela está dentro de vocês. Cada um de nós tem a sua criança interior. Então, olhe ela bem nos olhos. Olha como ela é fofinha. E abracem essa criança com muito carinho. Sintam o quanto ela quer um abraço desse, de você adulta. E você acolhe essa criancinha. Com toda a força que ela tem, toda a imaginação, toda a energia, toda a alegria. E se você foi uma criança muito tristinha, então você pode também abraçar ela e falar para ela que está tudo bem. Que agora está tudo bem. Ela pode ser aquela criança alegre que ela tem potencial para ser. E todos nós precisamos da nossa criança interior. Ela nos dá forças e dá justamente essa inocência, esse olhar como se estivesse olhando o novo o tempo todo, que é tão bom para os olhos. E está no outro extremo daquele olhar entediado, que acha que está tudo igual, não tem novidade. Não, a gente precisa do olhinho da criança. E tudo é vivo, vibrante, emocionante. Então, guardem essa criança dentro de vocês com muito carinho. Eu até recomendo que vocês tenham uma fotinho assim de vocês e ponham em algum lugar onde vocês podem olhar com frequência. Eu coloquei a minha no meu papel de parede do celular. Eu acho super gostoso. E cada vez vai dando uma sensação diferente olhar para essa criancinha, mas olhar mesmo. Com muito, 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 muito amor. Ok. Isso foi só um parêntese, porque é Dia das Crianças. Então, mas sintam os 2 olhos e veja se vocês também conseguem ter um sentimento de gratidão. Mesmo que você tenha dificuldades visuais, você ainda tem esses olhinhos. Então, fique grata por eles. E veja se você consegue dizer assim, ó, eu vou cuidar de vocês, meus olhinhos queridos, com muito amor. Assim, tipo uma promessa de dedicar um tempo para eles. E, na verdade, é só lembrar deles, né? Porque em 2 minutinhos vocês já deram atenção e já fizeram bem para eles. Que sejam 2 minutinhos de palme, 2 minutinhos de olhar longe, 2 minutinhos de fazer o balanço longo, né? Todas essas alternativas que vocês estão aprendendo. Então, sintam agora esse globo ocular. Ele está feliz de receber mais atenção. E vocês sabem que só a atenção já traz mais sangue para os olhos? Porque assim que você dá atenção para um lado, para qualquer parte do seu corpo, você faz a conexão neurológica e já o sangue vai mais para lá.
Então, respirem bem fundo. Que sintam esses olhos. Vejam se está relaxado a sua nuca. Os maxilares, a testa. E vamos fazer um exercíciozinho só de olhar para cima, olhar para baixo. Sem abrir os olhos, sem mexer outros músculos, só o olho que está mexendo. Não é para mexer a cabeça, não é para mexer os músculos da testa. Isola tudo, não é para tensionar a nuca, mas reparem como ela quer ir junto. Mas é só o olho que está indo. Sobe, desce. Sobe e desce. Agora para no meio e aperta e solta a pálpebra. Mas tipo micro movimento. E respira fundo. Também lembrando que cada respiração bem profunda também traz mais oxigênio para os olhos. E agora vamos olhar para a direita e para a esquerda. Olha bastante, como quem quer olhar alguma coisa atrás de você. Mas não mexe nem a cabeça, nem o pescoço. É só o olho que está mexendo. E alonga bem. E para no meio de novo. E aperta um pouquinho e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Agora vamos fazer um círculo. Então, vamos olhar para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. E o pescoço não vai junto. Para no meio. Aperta e solta. Aperta e solta. E agora vamos olhar para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Sem mexer a cabeça, sem mexer o pescoço. Para de novo no meio, aperta e solta a pálpebra. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Maravilha. Então, primeiro tira as mãos do rosto. Sem abrir os olhos. Deixa se acostumar com a luminosidade devagarzinho. Aí você só vai abrir e fechar. Se tiver muito forte a luz, abre e fecha de novo. Até que seus olhos se acostumem e consigam ficar abertos sem tensionar ao redor dos olhos. Então, pisca com muita leveza. Eu gosto de imaginar o gato. Vocês já viram como o gato faz? Eu não sei quem tem gato aí, mas ele deixa só cair a pálpebra. Ou então, eu gosto de falar que são as atrizes de cinema glamourosas, que tem aquele olhar que o piscar é assim, bem lento. Né? Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso fiozinho. Vamos ver como é que ele está. Okay? Focando aí no primeiro. Ver se apareceram as duas cordinhas entrando. E se não apareceram ainda com muita nitidez, tenha paciência, né? Porque vai requerer fazer bastante esse exercício. Mas saibam que ele é importante. Né? E abanem as mãos do lado. Mas aí, vamos já passar para as cordinhas que estão saindo da primeira bolinha, né? Que saem como um V, certo? E daí, em cada
Em cada uma dessas linhas vão aparecer uma bolinha, certo? Então, eu estou focando a primeira, mas aí as duas, depois da primeira, estão duplicadas, e a terceira lá atrás também está duplicada. Está conferindo isso com vocês? E as linhas se cruzam exatamente onde você está olhando, onde você está focando. Que é a primeira bolinha. Deu certo aí? Sim? Melhorou um pouquinho? Aí é legal também que eu vi você fazer assim com a cabeça, Ilana. Então, olha que legal. Você aqui descobre se você está com um bom eixo visual ou não. Tem muitas pessoas que têm o hábito de estar com a cabeça inclinada, assim. Aí você vai ver que aqui teu plano fica todo inclinado também. Aí você já pode se corrigir até ficar na horizontal. Aí você sabe que você está certinha, certo? Sim? Hum. Então, sabe que... Bom, isso aqui vai permitir a estereovisão também. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas justamente ser capaz de ter essas duas imagens. Então, o que você vê antes do seu foco, você está convergindo, né? E o que vê depois do foco, você está divergindo, ok? Então, vamos... Isso. Vamos fazendo isso. Legal. Olha só. Então, quando a gente... O que eu reparei também é que às vezes eu vejo essas duas cordinhas em alturas diferentes, como se uma tivesse mais alta, outra mais baixa. Você deve estar inclinando a sua cabeça. Pode crer. Eu já estou te olhando aqui. Você não é assim... Você não está perfeitamente no eixo. Pode reparar. Mexe você sua cabeça para um lado e para o outro. Ah, é. Acho que a minha cabeça então não. Mas eu acho que a minha cabeça tende a ficar um pouquinho torta. Eu Né? acho que eu tenho esse Então, hábito. é uma forma de você aferir esse hábito. E também não é legal. Legal você ficar bem no eixo, né? Até para as suas vértebras, as suas vértebras aqui do cervicais, né? Não faz bem um hábito sempre assim, porque lembra como são as vértebras, né? São ossinhos que tem no meio o disco, né? Que é que nem um hambúrguerzinho no meio dos pães aqui. E se você está sempre assim, você está pondo mais peso de um lado, não é legal, né? É legal você procurar realmente ficar sempre bem no eixo. O nosso corpo é perfeito, desde que a gente use ele direitinho, e não sempre torto. Então, tem mais uma razão para fazer esse exercício, para você ver se você está mesmo bem no eixo, né? Muito Muito bom. bom. Ótimo. Muito bom. Então, é um exercício bem legal de repetir dessa forma, né? Tá. Olha só como... Aí você relaxando no exercício, já começa a aparecer com mais facilidade as duas cordinhas entrando. Estão percebendo isso? Porque, claro que... Então, a questão tem que pensar mesmo sobre isso, que vai fazendo. Eu vou falando, vocês podem ir fazendo. Mas o interessante é lembrar que se você teve um padrão visual assim por anos e anos e anos, de um olho mais forte que o outro, do seu cérebro suprimindo a visão de um dos lados, não vai ser de um dia para o outro que isso vai mudar. Vai ter que trabalhar bastante para oferecer. E você vê que no começo nem estava aparecendo. Aí depois você vai insistindo, insistindo, aí vai fazendo a conexão neurológica com o seu olhinho,
Aí ele acorda. Opa, eu posso funcionar também? Pode sim, deve, né? Mas então, todos aqueles exercícios que a gente fez também de brilhar, luz que brilha no escuro, é ótimo, porque também acorda, né? São coisas inusitadas que fogem da sua rotina diária, onde o seu olhinho já está acostumado daquele jeitinho e não faz nada, né? Enquanto o outro faz todo o trabalho. Então, tenta agora chegar mais perto, primeiro, para ver bem de perto. Aí aqueles com presbiopia vão sentir mais dificuldade. Mas aí você chega bem perto, quase que encosta na ponte do nariz. É aqui que você tem que chegar. Quer ver? Você está solicitando mais o seu olho. Chega bem perto. Ah, mas agora deu até para ver os dois fiozinhos entrando nessa distância. Aí dá uma descansada. Olha longe. E aí, olha de novo. Olha de novo longe. Olha para alguma coisa relaxante. Um quadro que você gosta. Uma fotografia. Aí volta para cá. Você pode ver que quando você volta, tende a ficar mais nítido. E respira fundo e veja se seu corpo está relaxado, se você está com a coluna bonitinha. Porque depois também você vai começar a fazer isso em diferentes ângulos. Você pode, sabe, virar o rosto para um lado e para o outro lado. Porque você quer que todos os ângulos estejam funcionando, né? Claro que não pode virar tanto que não tenha mais a linha da visão dos dois olhos, né? Mas um pouquinho, e para baixo, e para cima. E para no meio um pouco. E agora afasta mais. Vamos ver se isso afasta bem mais essa primeira bolinha. E continua focando ela. Veja se fica mais fácil ver os dois fios entrando. Focando a bolinha. Essa aqui. Se quiser melhorar, você pode apontar para ela aqui com o dedo embaixo. Então, agora, reparem lá naquelas bolinhas, a segunda e a terceira, e reparem que agora, lá longe, a visão é paralela, ou seja, o olho esquerdo vê a bolinha do lado esquerdo. Você pode ver fechando o olho esquerdo. E o olho direito vê a bolinha do olho direito, porque lá vocês estão divergindo. Deu para perceber? Fecha o olho direito e somem as duas bolinhas do lado direito. Fecha o olho esquerdo e some as duas bolinhas do lado esquerdo. Certo? Para mim tá sumindo invertido. Hã? Para mim tá sumindo invertido. Se eu fecho o olho esquerdo,
Então, você precisa afastar mais as outras bolinhas. Você ainda está muito próximo. Ainda está fazendo... Afasta bem, isso. A do meio e a última, afasta mais. Aí. Aí você vai ver que focando a primeira, está duplicada a segunda e a terceira. Mas quem vê a duplicação, né, o lado esquerdo vê o lado esquerdo, e o lado direito vê o lado direito. Deu certo agora? Não. Peraí, será que eu tô Mas você está vendo? focando a primeira, foca a primeira. Ah, É. Aí, ó, eu fechei o olho esquerdo. mas você está focando a primeira bolinha Tô focando a primeira bolinha. e está Ah, tá a certo. segunda e a terceira Tá estão certo. duplicadas. Tá certo. Agora tá certo. Tá certo. Já entendi. Entendeu? Consegui. É. Sim, obrigada. Então, são curiosidades assim, né? Mas é interessante isso. Então, conseguiu ali... eu não sei. Rosita, você conseguiu? Ela está sem som também. Sem som. Deixa eu tirar o mute. Você não está conseguindo falar? Tira você mesmo o som, Rosita. Aliás, coloca o som. Agora, tá funcionando bem. Tá? Legal. Tô, tá legal. Muito bom. Porque você estava com uma questão, né? Com o seu olho, você foi fazer uma injeção da mácula? Eu fiz hoje eu fiz uma injeção, né? Nossa, mas está dando para olhar mesmo assim? Tá dando para olhar bem já. Nossa, Não 100%, mas 90% tá bom. ótimo. Que bom, que bom. Hum. Ok. Aqui eu não consigo ver seu nome, desculpe. Quem que é aqui? Você, sim, você que olhou para mim. Eu, É isso. Como é que é teu nome? Cristina, Hã? Cristina, Cristina. Isso, Cristina. Então, está funcionando para você? tá assim. Agora o esquerdo ficou até bem firme. Às vezes o direito é que está fugindo. Antes o esquerdo não estava aparecendo quase, né? Agora está bem firme mesmo. Olha só de fazer um pouquinho, né? Então, e já que nós estamos num grupinho pequeno, me fala, vocês têm feito os exercícios? O Sunning, o Balming, tem feito um pouquinho todo dia, lembrado? Tem feito. Olhar para longe, eu sempre faço, porque aqui na minha janela do computador tem umas montanhas, né? Bem longe. Maravilha, Então é só virar o rosto e ótimo. Isso está descansar. perfeito. E quando você faz, você lembra de prestar atenção no que está dos dois lados? Isso, Porque aí isso. você já, de cara, está fazendo um exercício bom, né? Cristina, onde que você está nesse planeta? Em que cidade? É Santos. Estou em Santos. Tá em Santos? Ah, que legal. E você está olhando as E a montanhas. minha janela aqui da varanda dá para o lado do porto. E atrás do mar, assim, tem as montanhas todas. Então, Nossa, você vê mar e montanha? é Que privilégio. uma parte do mar, que são os navios, né, que passam, e as montanhas bem no fundo, muitas montanhas. Fantástico. Então, é um super convite para olhar longe, né? Muito. E às vezes eu trabalho aqui no computador direto, aí só quando põe um pouco, eu olho para lá e já relaxo mais. Já está exercitando os olhos. Que beleza, Cristina. E Mariane, você? desculpa, eu tenho que sair, que eu dou aula agora, Ah, mas tá. muito obrigada, gostei muito, como sempre. Gostou? Então tá. Feliz Dia das Crianças, meninas. É. Um beijinho a todos, desculpa ter que sair assim, desculpa. Tá, eu sei, tem que manter os horários. Tchau, querida. E você, Cristina, quer perguntar mais alguma coisa? Não, não, tudo bem. Aí só me Estou fala fazendo exercício. também, porque tem outra Cristina.
Ah, Qual que é o teu sobrenome? meu é Roque. Rossi? Roque. R-O-Q-U-E. Roque. Ok. Tá legal, Cristina, gostei. Tá bom. Então, que bom que você está exercitando um pouco também, né? E tenta, então, incluir esse aqui na sua rotina, né? Deixa penduradinho em algum lugar. Já vou deixar ele aqui penduradinho na planta, do lado aqui, já deixei. Tá, faz. E na próxima, nós vamos trabalhar mais aspectos desse mesmo cordão de Brock. Você vai ver que ele é muito versátil. Tá bom? Tá bom. Ok. Então tá, boa semana para vocês. Tchau, Vichan. Tchau. Obrigada, igualmente. Tchau, Mariana. Boa noite. Tchau. Boa noite para vocês.